E aí, galera, tudo bom? Hoje nós vamos falar desse assunto que é sobre a população humana, dentro do ponto de vista ecológico, o crescimento da população humana e as pirâmides etárias, tá bom? Bom, para a gente falar de população humana, né, a gente vai falar muito de gráfico. O que a gente vê aqui? A população humana ela vem crescendo, né, razoavelmente, bem fraco, lá nos primórdios, lá atrás, né, 2.000 anos antes de Cristo. Depois ela deu um saltozinho, acabou diminuindo bastante aqui, né? A gente teve percas, muitas guerras, a gente teve as cruzadas, a gente teve muitos conflitos, doenças, pestes e tudo mais. Até chegar num caso, um acidente, né, grave aqui no gráfico, que foi a peste bubônica, que foi a peste negra, chegou a eliminar 1/3 da população europeia. Mas aí depois a gente começa a ver aqui no gráfico, ó, uma crescida muito forte, que é quando surgiu a Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial foi tão significante? Porque ela alterou todos os meios de produção, né, ao longo do tempo, e o ser humano conseguiu produzir muito mais recursos. E depois veio principalmente os avanços científicos e tecnológicos, principalmente os da ciência, né, voltados para a área médica. E aí a população humana fez uma explosão, né? Vai crescendo absurdamente, tá bom? Esse crescimento da população humana que vem ao longo dos séculos, ele é muito expressivo. Eu quero mostrar para vocês aqui uma relação de lógica que é o seguinte, olha aqui comigo. Vamos olhar para essas datas aqui. Né? Quando a gente estava mais ou menos, né, perto aqui, ó, do ano 1880, quase 1900, essa época aqui, ó, presta atenção aqui no gráfico comigo. Quando a gente estava justamente aqui, ó, né, vou fazer uma linha aqui para vocês. Ó, esse momento aqui, ó, em que atingiu 1 bilhão, ó, de pessoas, olha lá. Foi mais ou menos aqui, ó, perto do ano 1900 que isso aqui aconteceu. Então, se a gente voltar no tempo aí, pessoal, são mais ou menos 120 anos. De 120 anos, a gente saiu de 1 bi para o que a gente está chegando agora, né? Próximo, né? Já pode arriscar aqui, 8 bi. Tá, e daí, professor? E daí que é o seguinte, quantos anos demorou para a gente chegar no 1 bi? Olha só, né? Aproximadamente aí, ó, aqui está mostrando no gráfico, de 8.000 anos antes de Cristo até 1.900 anos depois de Cristo. Então foi quase 10.000 anos para chegar em 1 bilhão. E com 120 anos a gente agora tem quase 8 bilhões. É muita gente nascendo, crescendo. É um avanço muito grande do espaço de sobrevivência num curto período de tempo. Gente, em 120 anos a população explodiu no planeta Terra. E aí é claro que a gente tem impactos, né, ambientais gravíssimos, que inclusive a gente já andou discutindo, né, sobre isso aí, é significante. Né? Quando a gente fala de população humana, a gente começa a analisar esse tipo de contexto aqui. Ó. Olha aqui comigo. Né? Olha lá. A condição de moradia dessas pessoas, uma aglomeração, olha nos grandes centros urbanos aí. Olha só o que vai acontecendo. Então, isso acontece por causa de que um aumento, né, drástico na população humana. E aí a gente pega e pensa nas possibilidades. Estima-se que em 2080, se é que chegar até lá, nós tenhamos um pico máximo, né, que é o que hoje, nas condições atuais de ciência, é o que máximo de pessoas que o mundo deve chegar, que é em torno de 10 bilhões de pessoas. Então nós estamos chegando perto da tampa, hein? Eu só não sei se vai demorar aí mais 60 anos para chegar lá. Eu não sei, né? E tem uma possibilidade de chegar antes, tem possibilidade de chegar depois, depende do que vai acontecer nos próximos anos. Então, o aumento da população humana resulta em mais pessoas precisando de mais recursos, certo? Ou seja, eu preciso de mais água, eu preciso de mais madeira, eu preciso de mais comida, eu preciso de mais carne, então eu preciso de mais pasto, então eu tenho que desmatar mais, então eu tenho que consumir mais recursos, eu preciso de mais sais minerais, eu preciso de mais tudo. E esse mais tudo, com certeza, também leva à poluição do ambiente. Então, eu preciso de mais água, mas a água está mais poluída. Eu preciso de mais ar, mas o ar está poluído. Eu preciso de mais solo, mas o solo está poluído com agrotóxico, está poluído com
excesso de fertilizante está poluído com lixo. E aí, então, a gente começa a esbarrar num problema de recurso. Por que a população humana não vai chegar a 20 bilhões de pessoas? Porque não tem recurso para todo mundo. A não ser que comece a se desenvolver, né, algo totalmente inovador, que seja totalmente radical no ponto de vista de produção de recursos. Tá? Então a gente precisa, né, tem que ter algo muito inovador nisso. E mesmo que venha acontecer, será que nós conseguiríamos ter 20 bilhões, 15 bilhões de pessoas no mundo, ou até mesmo esses 10 bilhões, como já é previsto? Então, o crescimento da população humana é algo que traz impacto ambiental e preocupa a gente, né? Aqui a gente traz, nesse gráfico, uma análise que é feita, que é o seguinte, olha lá, a população foi crescendo, né? Então, ó, foi crescendo, a população foi crescendo, ok. Só que essa população está se concentrando principalmente onde? Ó, países em desenvolvimento. Quando fala país em desenvolvimento, quer falar o quê, gente? País pobre, certo? País que não tem recursos, que não tem estrutura, a infraestrutura é ruim, moradia é ruim, saneamento básico é ruim, políticas de saúde pública é ruim, fato, né? Onde que está a parte dos países desenvolvidos, ou seja, ricos, né, que tem menor desigualdade social, as leis mais desenvolvidas e tal, a quantidade de população menor. Então, a gente fosse traçar um gráfico aqui, ó, olha lá, quantidade de população que vive nos países bem, né? Então, países que conseguem atender a demanda da população, conseguem atender os recursos. Então, a gente está falando aqui de quê? Estados Unidos, Alemanha, né? A gente está falando de França, vamos dizer, esses países aí. Então, olha lá, galera, olha aqui, quantidade. Menos de 1 bilhão de pessoas, certo? Aqui, a gente vê a quantidade aqui. Agora, olha a quantidade de gente que está vivendo em países, né, com dificuldade, ó, que não consegue atender o recurso da população, né? A quantidade de pessoas que vão chegar a viver lá, muito mais. Então, quem sofre mais com o crescimento populacional, gente? País rico, gente rica, é onde está o centro do capital, é onde tem muito dinheiro, é onde tem políticas públicas, é lá que tem muita gente? Não, gente. Quem sofre com o crescimento populacional desenfreado, humano, é o pobre, né? É o pobre. É aquela famosa frase lá, não, onde come um, come dois, come três, come quatro, né? E aí chega uma hora que não dá, infelizmente, né? A coisa não é tão simples assim, né? A disputa por recursos aqui é cada vez maior. E aí o que começa a acontecer aqui? Violência, agressão, mortalidade, doenças, tudo mais aqui, ó. Né? Porque aqui não tem recurso para todo mundo, a competição é grande. Aqui os recursos são abastados, ou seja, tem bastante recurso e tem pouca gente, então tudo beleza, certo? Então tem controle de fronteira, tem controle de população, né? Igual, por exemplo, tem no Japão, certo? Alguns outros países asiáticos, né? Tudo mais, então, desenvolvido, né? Então, onde está indo tudo certinho, educação de qualidade, tudo. O restante do mundo está pegando fogo, né? Não tem moradia, o esgoto está na rua, a água não sabe ser tratada, não sabe se tem saúde pública, não sabe se tem remédio, se tem hospital, se tem aposentadoria, ó, né? O negócio vai passando. Então, gente, população crescendo, quem sofre mais é o pobre, tá? Isso aí é indiscutível, né? Já a gente fala disso. Aqui nesse slide aqui, ó, umas projeções para nós. Hoje, país mais populoso do mundo, China, né? China. Tá aí 1,3 bilhões, deve chegar a 1,4 bilhão. Ah, professor, por que não vai crescer tanto assim, né? Por que não tem crescido tanto? Porque a China faz um controle rigoroso, né, do crescimento populacional. Né? Então, não permite reconhecer mais de um filho, né? O outro filho não pode ser reconhecido, não tem direito, ele não tem herança, então tem um tanto de coisa lá. Então, desestimula a ter filho, tá bom? Principalmente se for mulher. Nossa, acontece, né? Ah, mas pô, tem isso? Tem. A gente tem que lembrar que a China é um regime comunista, autoritário, que tem um cerceamento muito grande da liberdade individual. Então, o indivíduo pode ter qualquer religião, ele não pode fazer o que ele quiser, não pode abrir qualquer comércio, não tem liberdade, né? Então, tem os benefícios também, mas tem outros problemas. Mas a China consegue fazer um controle populacional porque tem uma forma rigorosa de impor isso para a população. Quando a gente analisa aqui do lado, olha lá, quem que vem em segundo lugar?
a Índia, tá bom? A Índia vem em segundo lugar aqui, ó. E a gente observa que a Índia lá de 1.1 vai para 1.4. E esse ponto aqui já é previsto, ó. Vai chegar um momento aqui, meus queridos, olha lá, ó, que a Índia não só vai empatar, como também a Índia deve ultrapassar a China, né, em população mais abundante, que é a maior população do mundo. Por que a Índia deve passar isso? Porque a Índia não tem uma política de controle populacional igual a China tem, tá? Então, se a China já está há algumas décadas lutando com o controle populacional, né, de crescimento, a Índia não tem isso, né? Infelizmente, é um país que tem uma desigualdade social absurda, né? Tem uma estrutura social muito diferente da nossa, aqui no Brasil ou com outros países aqui do Ocidente, e aí a gente deve ter uma explosão de gente lá, e aí, com certeza, graves problemas vão acontecer lá, né? Isso não dá para a gente negar, tá bom? Aí a gente vem Estados Unidos, Brasil vem aí, ó, já está superando os 210 milhões, né? A gente ia ter o censo agora 2020, esse censo foi cancelado por causa da pandemia do corona, mas eu acredito que ano que vem vai ter o censo e vamos descobrir como é que está a população brasileira. Muito bem, progredindo aqui. Quando a gente faz o estudo da população humana, né, quem estudou mais geografia sabe que tinha uma teoria de Thomas Malthus. O que o Malthus falou? Né? Você deve lembrar que a população cresce em progressão geométrica, né? E é isso que a gente tem, né, na população humana. A população vem crescendo realmente geométrica, porque o ser humano consegue alterar o meio ambiente e alterar, inclusive, a sua resistência. Mas tem um cara chamado Paul Ehrlich, que ele fez um contraponto importante relacionado ao Malthus. Porque o Malthus ele analisou o seguinte: a população cresce exponencialmente enquanto os recursos, alimentos, crescem de forma aritmética. O Malthus errou nisso, porque ele não sabia que o ser humano ia ter a capacidade de fazer uma revolução para aumentar esses recursos, como foi a Revolução Agrícola, a Revolução Verde, a Revolução Medicamentosa, médica e tudo mais, tá bom? Só que o Paul, ele traz para nós um contraponto importante, que a gente tem que pensar aqui na aula de ecologia, porque está falando de recursos. O que ele falou? A população vai crescer, mas vai chegar um momento aqui, ó, deixa eu colocar para vocês aqui, que nós vamos ter uma diferença acentuada aqui, ó, essa diferença aqui. Não ficou bom não essa seta. Essa diferença aqui, ó, daqui para cá. O que essa diferença aqui está falando para nós, né? Essa linha tracejada fala para nós, ó, a taxa de crescimento da população, certo? Enquanto a linha reta aqui fala a taxa de crescimento da renda. Ou seja, vai chegar um determinado momento, olha lá, o que está acontecendo aqui? Olha só o que está acontecendo. A população vai crescendo, tá? E chega uma hora que ela não vai crescer mais, ó. Ela estagnou o crescimento. Por que teve um crescimento populacional? Por que esse crescimento ficou estagnado? Porque não tem mais como crescer a renda. Renda, dinheiro, money, certo? E a tendência é que vai chegar um momento que essa renda vai cair. Olha lá, a renda per capita. A renda per capita caindo vai também trazer queda na população. Ou seja, gente, o que a gente vê aqui? Uma análise simples, né, que foi feita, que a gente tem que considerar. Quando a gente tem uma queda nessa relação aqui, ó, entre população e renda, olha lá, o que aconteceu? A renda, né, estagnou aqui, ó, não consegue mais aumentar, não consegue mais produzir riqueza. Por que essa curva foi puxada para baixo? Por que ela não continuou subindo? Porque o planeta não oferece mais recursos. Não tem como eu crescer mais área, já plantei tudo. Não tem mais minério, já gastei tudo. Não tem mais floresta, já desmatei tudo. Não tem mais onde eu plantar o solo, já está tudo poluído. A água acabou, potável. Então, se não surgir, igual eu falei, algo extremamente revolucionário, o que vai acontecer com a população? Nós estamos subindo, não estamos? Estamos lá com 6 bilhões, 7 bilhões, chegando a 8. Quando chegar aos 10 bilhões, que é a previsão, a população vai entrar em instabilidade e deve voltar a cair. Ou seja, o que a gente vai ter aqui? Uma taxa alta de mortalidade. Certo? Mortalidade humana.
que é essa mortalidade humana? O que vocês acham que pode levar as pessoas a ter uma alta taxa de mortalidade daqui a alguns anos, décadas ou alguns séculos, por exemplo? Não vai ter mais renda, a riqueza vai diminuir, a riqueza diminuindo, o que acontece com as pessoas, pessoal? O que acontece? Elas vão começar a sofrer do quê? Principalmente, não vai ter dinheiro para comprar o quê? Em primeiro lugar, não vai ter dinheiro para comprar comida, vai ter fome, certo? Vai ter fome, gente, então fome. Outra coisa, sem dinheiro eu não vou ter condição de sustentar a saúde pública, não tem como, certo? Então as pessoas vão morrer de fome, vão morrer de doença, vão morrer por falta de assistência, porque tem gente demais e o recurso ficou baixo, tá bom? Então, isso aí é um dado importante para a gente fazer a análise do crescimento populacional, tá? Humano. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho aí do IDH, né? Como é que a gente sabe se a população está crescendo e está indo bem? Como é que eu sei? Poxa, a população brasileira está crescendo, mas a qualidade está crescendo, a qualidade da vida do brasileiro está crescendo, a gente tem que usar um índice chamado de IDH. Eu acredito que vocês já estudaram na geografia, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele mede a qualidade de vida. Se a população está crescendo e o IDH está crescendo, significa que está indo bem, tá? O negócio está desenvolvendo legal. Agora, se o IDH, a população humana está crescendo e o IDH está baixando, a gente já começa a entrar num momento de crise, né? Porque está crescendo, a população está crescendo, a qualidade está diminuindo. E aí isso entra onde, né? Principalmente naquilo que o IDH mede. O que o IDH mede? Ele mede educação. Então, se a pessoa é analfabeto, se é analfabeto funcional, se ele compreende o nível de escolaridade, se ele fez primeiro grau, segundo grau, ensino superior, escola, pós-graduação. Então, vê isso aí na população. Ele vê a renda per capita, então pega lá tudo que é produzido, pega o PIB per capita, né? Aí ele vê, por exemplo, o PIB da cidade per capita, né? Dá para ver, no Wikipedia mesmo fala PIB per capita dos municípios, mas também dá para procurar e saber dos países, né? Se o PIB aumenta e distribui a renda per capita, então a pessoa com mais renda, com mais dinheiro, né? Ela consegue ter um padrão de vida melhor. E também vê a questão de saúde. Então, por exemplo, vê a taxa de mortalidade infantil, quantas pessoas morrem até com 1 ano, com 2 anos, com 5 anos, com 10 anos. A mortalidade lá nos idosos. Morre de quê? Morre de acidente, morre de doença, morre de suicídio, todos os fatos de mortalidade. Então, isso aí o IDH faz um cálculo e lá na frente ele libera um índice, que é uma nota final, certo? Aí a gente tem aqui uma escala para a gente saber. O máximo que se chega no IDH é 1. Então varia de 0 até 1. 1 é o máximo. O país que é o líder já há muitos anos aí, Noruega. O melhor lugar para viver no mundo. Noruega, tá bom? Melhor lugar. Não é fácil, não é porque é o melhor lugar para viver, você vai chegar lá e todo mundo vai sorrir para você, não, né? Todos os países têm as suas regras aí. Tem alguns países que não tá nem aí, você chega lá e tal, né? Tipo aqui no Brasil. Mas, né, o pessoal lá tem um alto padrão de vida, né? Colado aqui, olha lá, Islândia, que inclusive está lá do lado, Irlanda, Países Baixos, aí, Suécia, Luxemburgo, Suíça, por aí vai, olha aí, certo? Cadê o Brasil aqui, gente? Cadê o Brasil aqui, ó? Cadê? Né? Cadê o Brasil? Cadê? Você fica aí a missão. Quero que você vá lá, pesquisa aí qual que é a posição do Brasil no IDH hoje e posta aí para nós no comentário aí. Vai lá, né? Tá aí. Vou deixar você pesquisar. Tá bom? Bom, o que a gente tem para falar sobre o IDH aqui, ó? Os países que possuem uma boa qualidade de vida, né, são os que têm a maior nota. Eles têm baixa taxa de mortalidade, né? Eles têm também uma baixa taxa de natalidade, né? Não nasce muita gente, também não morre muita gente, a população está em equilíbrio. As pessoas têm um poder de consumo maior, porque tem uma renda boa, né? Então pode comprar, pode viver, pode desenvolver bem e tal. E há um maior contingente de mão de obra qualificada. Por quê? Porque tem educação, tem renda e tem saúde. Então esses são os pontos que a gente deve analisar aí. Então é o que está colocado aqui, ó. IDH, mede vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e padrão de vida digno. Então, se tem qualidade de saúde, se tem acesso à educação, né?
Por isso que a gente tem aquele exame do PISA, né, para comparar como que está a educação de um país com o outro. Né? O Brasil, infelizmente, é ridículo, é vergonhoso, é trágico, né? O lugar que o Brasil está, né, no teste do PISA. Aqui internamente a gente tem o IDEB, né, que mede aí as escolas e tudo mais, que também é muito ruim, né? Apesar do governo falar que está melhorando e tal, mas é horrível, tá? E o padrão de vida digno, né? Infelizmente o Brasil também peca muito aqui, porque é um dos países que tem a maior desigualdade social do mundo. O que significa? Muita gente pobre e pouca gente muito rica. Então a grande quantidade de fortuna e dinheiro está em poucas mãos, tá bom? Outros países usam outro índice, né? Estão começando a usar porque acham que o IDH é pouco. Para eu medir se a população está ou não está bem, eu não deveria pensar em outros fatores, né? E aí surgiu há alguns anos um fator chamado FIB. Está colocado aqui para vocês, ó, vou mostrando aqui, ó, FIB. O que é o FIB? É a felicidade interna bruta. Olha só, parece engraçado, né? Vamos medir a felicidade. Como é que a gente mede a felicidade? Vamos colocar na porta das lojas um negocinho, a pessoa coloca lá se ela está feliz ou não aquele dia. Não é assim. O FIB, ele leva em conta mais categorias para se avaliar como que está a dinâmica da população ao longo do tempo. Então, olha só, no FIB a gente vai usar aqui, por exemplo, lá, o padrão de vida, né? Vou dar um zoom aqui para vocês verem, né? Nesse gráfico, lá, que talvez aí na sua tela está um pouquinho menor. Então, lá, usa o padrão de vida, né? Para saber o que essa pessoa tem. Então, aí que sim, então, a vida financeira, né? Ó, bem-estar psicológico. Essa pessoa ela é feliz? Porque às vezes ela tem uma vida, ela é saudável, ela tem dinheiro, ela é bem estudada, mas ela não é feliz. Vive em depressão, muitos casos de suicídio, de trauma, isolamento social. Então, o FIB ele vem para dar mais parâmetros para saber se a população está bem. A educação, que a gente falou, a questão de saúde, diversidade ecológica, né? Então, por exemplo, você vai num país hoje na Europa, tem várias áreas de reserva, mas antes elas foram todas destruídas, né? E hoje elas estão recuperadas, mas a biodiversidade hoje é muito baixa, né? Não é uma floresta nativa. Aqui no Brasil a gente ainda tem a maior biodiversidade do planeta, ainda tem, né? Mas outros países, mesmo tendo uma área de preservação, não tem mais essa biodiversidade, porque destruiu tudo, uma sucessão ecológica secundária, se foi natural, já diminui muito a biodiversidade, imagina se for artificial, né? Outra coisa, boa governança lá, ó, a avaliação do governo pela população. Então, um cara está lá em cima, está indo bem, qual que é a avaliação dele? Ele toma medidas que privilegiam a população ou não? Então, isso aí também é medido, tá? No FIB, né? Você está sendo bem governado. Uso do seu tempo, produtividade, né? Então, aqui, ó lá, né? O tempo que você passa trabalhando, o tempo que você a jornada de trabalho da população economicamente ativa, né? O seu tempo de descanso, de lazer, tá bom? O cara lá no outro país, eles têm uma boa renda, mas eles têm uma jornada de trabalho de 12 horas por dia, não, né? Enquanto o outro país às vezes tem uma renda um pouquinho menos, né? Mas ele trabalha menos, ele vive mais feliz, né? Porque trabalha menos. Diversidade cultural, né? Então a possibilidade de ter a expressão de religião, de diversos tipos de cultura, da liberdade musical, de teatro, de artes, de diversos tipos de cultura que se tem, né? A quantidade de idiomas que é falado, né? Tudo isso é importante, a abertura, o investimento em questões culturais. E também, olha lá, vitalidade comunitária, né? Tá lá, por exemplo, lá, se tem as pessoas são indicadas a trabalhar com voluntárias, se elas fazem relacionamentos dessa forma lá, que promovem o desenvolvimento de toda a comunidade, tá bom? Se a gente analisar o FIB, né, lá, a gente tem Dinamarca, né, em primeiro lugar, a gente vê que já tem uma mudança, né, então a gente tem Dinamarca, e o Brasil aparece aqui em 25º lugar. Bom, parece que não é tão ruim assim, né? Quem já pesquisou o IDH lá do Brasil e agora comparou com o FIB? Quem pesquisou aí, põe aí no comentário. O Brasil está melhor no FIB ou está melhor no IDH?
né? Então a gente tem esse caso aí, tá bom? Certo? Se a gente comparar o FIB com o IDH, olha lá, os únicos pontos em comum tá aqui, ó, onde estão as estrelinhas, na questão econômica, na questão da educação e na questão da saúde. Então o FIB ele tem mais o bem-estar psicológico, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores a mais. Então, quanto mais fator eu analisar, mais fiel vai ficar o índice, tá? E tem países que estão começando a usar o FIB no lugar do IDH. Tem o IDH e tem o FIB, né? Mas o importante está valorizando mais o FIB. Passando aqui, vamos falar agora das pirâmides. As pirâmides etárias, elas são utilizadas para a gente ver como está a estrutura dos países, né, em termos das camadas por idade. Porque o que a gente tem aqui? Né? Deixa eu fazer aqui para vocês. A gente tem uma primeira camada aqui, ó, até 14 anos de idade, que é uma camada de jovens, crianças, adolescentes, que ainda não têm um tipo de atividade financeira. Então, eles não têm uma produção econômica, que a gente fala, né, que é um público que ainda não é ativamente ativo na economia, não está ativo na economia. Aqui em cima, a gente tem, né, que está em azul aqui, ó, a idade em que as pessoas trabalham e produzem. O que significa isso? A pessoa trabalha, recebe salário, ela paga imposto, ela arrecada, ela é economicamente ativa, ela gera riqueza para o país. E no topo, lá em cima, os mais idosos, né, a partir aí dos 65 anos, que está pegando aqui, são a população mais velha, a população que já não trabalha mais, também não é economicamente ativa e já está aí, basicamente, que a gente fala, está aposentado. Então, toda a pirâmide etária, além de trazer para nós a divisão por grupos de idade, vai trazer essa questão econômica, tá bom? É importante você saber ler a pirâmide. Então, o que interessa de fato para vocês é saber que esse miolo aqui, ó, em azul, né, se não tiver colorido lá na hora do exercício, você tem que saber que esse miolo aqui é a população economicamente ativa. E aí a gente começa a traçar alguns problemas, né, em relação a isso. O que a gente analisa aqui? Por exemplo, aqui a gente tem uma pirâmide mostrando a África e uma da Europa de 2006. Que diferença que a gente tem, né, escancarada? Essa pirâmide aqui, ó, veja que é uma pirâmide de base larga, ó, e topo fino. Então, ó, essa pirâmide base larga e topo fino. Então, é uma pirâmide tradicional. O que a gente fala aqui? A gente tem mais jovens aqui, ó. A gente tem... Opa. A gente tem mais jovens aqui na base da pirâmide. Deixa eu tornar aqui. A gente tem muitos jovens, ó, a base da pirâmide é larga, e tem poucos idosos. O que significa isso para nós? Quando você pega uma pirâmide dessa, o que significa? Que leitura que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó, a taxa de natalidade, né, é alta, ou seja, nasce muita gente. Então, as mulheres têm mais de 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Tem muita criança nascendo, tem muito jovem. E a taxa de mortalidade, ó, poucos chegam lá na vida idosa. O que acontece? A taxa de mortalidade também é alta, lá morre muita gente, tá bom? Certo? Olha só o tanto de gente que vai morrendo. Olha só, aqui, ó, vamos pegar esse padrão aqui, ó, o tanto de gente que tinha aqui, né? Porcentagem da população. Olha só aqui agora, olha lá, ó. Olha só, pra gente chegar aqui com 70 anos. Olha o tanto de gente que foi morrendo, gente. Olha lá, ó. Desde daqui até chegar lá. Então a taxa de mortalidade é alta, tá bom? Vai morrendo muita gente. O que isso aqui remete para nós? Se a gente for pensar na estrutura econômica desses países aqui, né? A gente fosse pensar, esse país tem uma população ativamente aqui, ó, muita população economicamente ativa para o tanto de idosos, né? Então, muita gente gerando riqueza para cá, sustentando aqui, mas também tem que sustentar muita gente para cá. Qual que é o problema disso? Uai, não é bom, tem muita gente produzindo riqueza. Só que são países em que não tem uma infraestrutura, tem muitos jovens e tem pouco emprego. O que acontece? A população vai ficando desempregada. Tá?
E aí acaba que vai tendo muita gente sem produzir riqueza, tá bom? Então é um país que não tem controle de natalidade, muita gente nasce, tem pouco emprego, gera pouca riqueza, o sistema de saúde é ruim, tem muita mortalidade, poucas pessoas chegam na terceira idade, né, que chama terceira idade aí por causa disso, ó, da população que já não é mais ativa economicamente, ela está aposentada. Agora vamos ver para a Europa, lá, ó, países desenvolvidos. Como é que é o padrão lá na Europa? Olha só a quantidade de jovens. Olha só, essa pirâmide ela está abrindo primeiro, olha lá, ó. Tem menos jovens do que adultos, tá? E depois ela regride aqui, ó, onde tem mais mortalidade. Então olha lá, é uma pirâmide, ela está diferente, ó. Ela, né, tem um corpo, ela nem parece uma pirâmide. Por que isso aqui acontece, pessoal? Por que isso aqui acontece? Porque nos países desenvolvidos, o que a gente tem? Controle de população. No controle da população, nos países desenvolvidos, a gente vai ter lá taxa de natalidade baixa. Então, assim, ó, um casal tem o quê? Um filho, 2 filhos, e olha lá. Ou não tem mais, né? Hoje já está sendo mais fácil até encontrar casais que nem querem ter filhos. E a taxa de mortalidade também é baixa, né? A taxa de mortalidade também é baixa. Então, lá, a taxa de mortalidade é baixa, lá, veja. A quantidade aqui, ó, de pessoas que chegaram lá, ó, a perspectiva, olha aqui, né? Olha lá, ó, né? Então, a taxa de mortalidade é baixa. Qual que é o problema que a gente tem aqui no futuro? Qual que é a projeção? Vai ter menos jovens, a população economicamente ativa desse país, ela vai começar a diminuir, ó. Inicialmente ela vai ficar aqui. Deixa eu fazer melhor aqui para vocês verem lá, ó. Daqui a alguns anos, quantas pessoas vão estar trabalhando? Esse tanto de gente aqui. E daqui a alguns anos, isso aqui. E daqui a alguns anos, ó, vai diminuindo. Então, cada vez, a quantidade de pessoas que vão trabalhar vai ser menor. Se eu tenho menos pessoas trabalhando, eu vou gerar menos riqueza, não vai? Vou gerar menos riqueza, vou produzir, vou arrecadar menos imposto. E aí, como que eu vou manter essas pessoas aqui, ó, né? Essas pessoas que dependem, né, dessa economia. Aí começa a ser um problema. Começa a ter um problema em relação a isso aí. Tem uma taxa de natalidade baixa, tem uma taxa de mortalidade baixa, a gente tem economia, né, desenvolvida, a gente tem isso tudo, mas ao longo do tempo, a gente começa a projetar um problema, né, que eu vou trazer para vocês aqui já já. Aqui a gente tem, olha, 2 pirâmides que estão sobrepostas. Vamos ver se vocês conseguem enxergar comigo. Aqui a gente tem a pirâmide antiga, ó, como é que é a pirâmide antiga, né? A gente está projetando aqui, ó, em azul, né, a pirâmide dos anos 2000. Como que é essa pirâmide? Olha lá, ó, muitos jovens, poucos idosos, ó, né? Sempre aqui, ó, aqui é um homem, né? Deixa eu fazer aqui. A gente sempre vai ter do lado aqui homens, do outro lado mulheres, tá? Então aqui mulheres, tá? E aqui homens, tá bom? Então olha lá, o que a gente percebe aqui? Nos anos 2000 a gente tem muito jovem, poucos idosos. Com o passar do tempo, o que a gente vai observar? Deixa eu colocar de azul agora. A outra pirâmide, ó, a gente vai passar por uma transformação social, ó, menos jovens, muitos adultos. Menos jovens, muitos adultos. E mais idosos, ó, né? Mais idosos que tem antes. Então a gente vai chegar num determinado momento em que, olha a quantidade de idosos, ó, cresceu muito aqui, ó. Tá bom? Cresceu. E a quantidade de jovens reduziu, ó, menos jovens. Então a população cada vez vai ficar mais velha, tá? A população vai envelhecendo. E daí, professor, o que isso acontece, né? E por que isso acontece? A gente vai ter esses motivos aqui, ó. Por que a população vai mudar desse estágio aqui de uma pirâmide tradicional? Ao longo das décadas, a gente vai invertendo essa pirâmide. Primeiro, modificação no comportamento da população, né? Principalmente relacionado às mulheres. Todo mundo sabe, antigamente mulher ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa. Mulher buscou independência financeira, buscou mercado, trabalha em tudo, manda em tudo, pode fazer o que quiser. E as mulheres cada vez têm menos filhos, têm os filhos mais tarde e em menor quantidade. Então, né, é um padrão diferente no comportamento da população.
salvo alguns lugares no mundo, né, que alguns países, principalmente com alguns tipos de ideologias ou religiões, que ainda estão estimulando ter muitos filhos, mas a maioria é menos filhos, tá? Por que menos filhos? Por causa da escassez de recursos que a gente falou, ó. A população está crescendo, a quantidade de recursos está baixando, agora não tem mais para todo mundo, né? Então tá difícil ter filho, né? Outra coisa, acesso a controle de natalidade. Antigamente, algumas décadas atrás aí, não tinha camisinha, não tinha pílula de fácil acesso. Vai ali na farmácia hoje compra e é barato. Né? Hoje é fácil ter. Antigamente não tinha. Então agora o controle populacional, a taxa de natalidade está diminuindo, a saúde está melhorando com a ciência, a expectativa de vida está cada vez maior. Antes o cara vivia, né? Olha aqui no gráfico comigo. A expectativa de vida, olha aqui, ó, em 65 anos de idade, olha aqui, ó, certo? Em torno de 4% da população, mais ou menos, vivia até aqui. A previsão, olha lá, ó, 4% da população vai viver mais, ó, vai chegar agora aproximadamente, olha lá, ó, 80 anos de idade. Então as pessoas vão passar a viver mais. Né? Só que vai ter menos jovens trabalhando e mais gente vivendo, mais gente aposentada, mais gente dependendo dessa galera que trabalha aqui embaixo, tá bom? Outra coisa importante que surgiu, o planejamento familiar. Isso vem aonde? Educação, tá? Então escola, educação, todos os fatores que são importantes aí, tá bom? Gente, esse é a análise que vocês têm que aprender a ter sobre as questões das pirâmides etárias. Agora eu vou deixar uma dica para vocês, onde que eu acho que isso aqui pode aparecer. Né? Eu nem acho muito no meu conteúdo de biologia, apesar de que isso faz parte do meu conteúdo, mas eu quero fazer uma breve discussão com vocês aqui sobre um assunto que estourou o ano passado, né? Que é a questão da previdência. Né? Brasileira, no caso. Né? A gente vai discutir dos outros países, não, porque aqui no nosso já está difícil discutir. O ano passado foi votada uma previdência social que mudou muitas coisas. As pessoas vão passar a trabalhar mais tempo e aposentar mais tarde. Né? Por que isso aconteceu? Porque tudo está pautado aqui nesse estudo dessas pirâmides. O que a gente tem hoje aqui na pirâmide? Lá? Como eu falei para vocês, a gente tem um grupo de pessoas que trabalham, tá? Aqui, mesmo aqui a idade né, da população economicamente ativa. Então, olha só comigo. O que acontece aqui? Antigamente, né, a pirâmide de 2013, mas olha só, o cenário atual, a gente tem uma quantidade de pessoas mantendo, olha lá, idosos e para cá, tá bom? Ou seja, todo mundo que trabalha aqui paga imposto, né, mas o imposto é distribuído em serviço para todo mundo. Com o passar do tempo, olha lá, o que vai acontecer? Eu vou ter mais idosos, mais gente aposentada, certo? E eu vou ter uma redução aqui de jovens, tá bom? Eu vou ter muitos idosos recebendo aposentadoria. E lá na frente, mais ainda. Vai chegar um determinado momento, que é o que se discutiu, né, muito, até hoje é discutido, na questão da economia, que essa galera aqui, ó, essa galera aqui, ó, não vai conseguir produzir suficientemente o dinheiro para manter essa galera lá em cima, tá bom? Não quero falar das questões de tributação, nem nada. A discussão é essa. Não é só aqui no Brasil. Né? Tem país aí que o pessoal aposenta com 70 anos. Ah, mas a expectativa de vida lá é bem maior que a brasileira. Sim, realmente. Né? Mas essa aqui, ó, a discussão previdenciária vem em cima dessa questão, a bomba demográfica. Ou seja, cada vez as pessoas que estão trabalhando têm que sustentar as que estão lá em cima. Então é onde surgem outros modelos previdenciários, outras ideias, né? E tudo mais. Que vocês podem discutir, a gente pode discutir isso aí depois, tá bom? Então essa aí foi a nossa aula sobre o crescimento da população brasileira e a questão das pirâmides etárias, e aí eu vou fechar com essa charge, né? Então o trabalhador vai trabalhando, vai correndo, né? Focado lá na frente em aposentar, em ter uma velhice melhor, e poder aproveitar e fazer uma viagem, né? E não deixar para aposentar com uma idade muito avançada, né? Porque o cara vai estar já entregando os pontos, né? Infelizmente a idade vem, o corpo não aguenta mais, as doenças e tudo mais, né? Aí vem um estado lá, ó,
né, com as suas necessidades e mete uma reforma da Previdência. E agora o trabalhador vai ter que ir mais. Então isso é algo de se pensar, né? A gente está aí, vocês são jovens, né, principalmente, quem está assistindo o vídeo, a grande maioria, estudantes, mas isso é para você também, né? Até você aí, você está estudando, quer entrar na faculdade, vai entrar no mercado de trabalho, até começar a produzir, imagina até aposentar. Quantas reformas da Previdência não vão ser necessárias, né? Ou quantos formatos, né? Que tipo de estratégia que vai ser adotado lá no futuro, tá bom? Certo, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Curte o canal aí para nós, certo? Deixa o likezinho aí e até a próxima aula.